Basicamente, né, Urish, a gente pode explicar aqui para o nosso espectador como é que funciona a movimentação de uma moeda em relação à outra. Então, se você tem duas moedas, basicamente a valorização de uma, que corresponde à desvalorização de outra, vai depender de uma comparação entre dois países, especialmente no que diz respeito à taxa de juros, né, porque basicamente o investidor busca aquela moeda que vai oferecer o melhor retorno para o seu capital, e a gente tem que falar de juro real, né, e não necessariamente juro nominal, já que o que importa é o que efetivamente vai ser ganho. E aí você tem a expectativa de crescimento de um país. Né? Obviamente que você vai buscar um país que tem uma expectativa de crescimento maior para manutenção aí do valor dessa moeda. Então, basicamente, quando eu penso assim em duas moedas, né, seja dois países ou um país e uma confederação de países como a União Europeia, você vai medir ali os fundamentos desses dois países e eventualmente vai operar com base nesses fundamentos. Obviamente que o aspecto político ele está ancorado nos outros dois, no sentido que dependendo de certas políticas que são desenvolvidas pelo Estado, você vai ter mais ou menos crescimento econômico, você vai ter mais ou menos inflação, você vai ter uma taxa de juros que pode ser mantida, e isso é que vai produzindo os altos e baixos das moedas, né, uma moeda contra a outra. No Brasil, me parece que, dado né, o problema que já aconteceu da pandemia, o impacto profundo que isso produziu, e aí se a gente observar no gráfico do dólar contra o real, nós vamos ver que imediatamente após o início da pandemia, quando há uma expectativa de uso de injeções gigantes, né, de liquidez por conta da pandemia, no sentido até de manter vivas as empresas, as pessoas que não têm mais como trabalhar por conta de políticas de lockdown, a gente vê imediatamente o dólar produzindo uma fortíssima alta frente ao real. Né? É imediato, assim. E é engraçado a gente ver que basicamente foi a inflação que foi gerada no período, mais ou menos o tanto que a moeda brasileira se desvalorizou. Né? Aí você pode falar, Exatamente. poxa, mas nos Estados Unidos também teve uma grande, um grande né, regime aí de ajuda, tanto para as pessoas físicas quanto para as empresas, mas aí a gente vê a diferença entre os países em termos de capacidade de absorver esse tipo de choque, né, onde o nível de inflação gerada foi muito menor. E não houve uma perda tão aguda de atividade econômica como nós tivemos no Brasil. Aí a gente passa a ter, após esse choque, a expectativa, tá, e daqui para frente, o que, que nós vamos ter? Bom, aparentemente nós já estamos vendo uma forte recuperação econômica. Ok, mas o que, que pode interromper ou não essa recuperação econômica? O que, que pode acontecer? Nós temos os fatores externos e os fatores internos. Do ponto de vista de fator externo, não parece que haverá no mundo, claro que sempre tem risco, né? Uma grande mudança em termos de um crescimento global pujante e a manutenção dessas políticas de juros extremamente baixos e de intervenções de bancos centrais. Então, isso é um ambiente muito favorável a um país como o Brasil, que está observando aí um movimento de alta nas commodities que faz parte da sua principal pauta de exportação. Já vimos esse filme antes, nós tivemos no início dos anos 2000 e ao longo de quase toda essa primeira década aí do segundo milênio, uma política de alta nas commodities que fez aí né, o Lula atingir 130% de aprovação, todo mundo feliz por conta né, de um cenário muito positivo. Isso se desenha novamente esse cenário externo muito positivo, pelo menos por mais algum tempo. Só que se a gente olha para o âmbito interno, o que, que nós observamos? O grande X da questão, a grande incerteza para a manutenção dessa situação favorável é a questão política. E talvez por conta dessa expectativa dos agentes políticos sobre uma melhora sistemática do ambiente interno do Brasil, seja pela recuperação econômica, seja pela diminuição ao longo do tempo dos casos né, do vírus, da pandemia naturalmente passar, né, pelo menos não se transformar no principal problema, como dominou o noticiário nos últimos ano e meio, aí, quase 2 anos, nós vamos ter aí
um esforço maior da oposição em tentar resolver a questão eleitoral agora, porque talvez mais à frente a situação fique muito favorável para o presidente que ocupa o cargo hoje, já que recuperação econômica e fim da doença, você tem um ambiente positivo para uma recondução ao cargo do presidente, apesar de todo o desgaste, né, por conta dessa situação que qualquer presidente vai sofrer. Então eu vejo que esse é o grande X da questão no momento. É claro que tem um monte de incerteza em relação ao nível de recuperação econômica que nós vamos ver no mundo depois desse choque produzido pela injeção de liquidez, mas a gente não vê aí, pelo menos no próximo ano e meio, algum grande risco para a manutenção dessa recuperação. E aí, pessoal, estou bem na área. Gostaram desse corte do almoço grátis? Bom, para ficar ligado em todos os episódios do programa, faça sua inscrição aqui no YouTube. Assim você vai ser notificado sempre que houver um episódio novo, além de ficar por dentro de todos os conteúdos sobre o mercado financeiro que nós publicamos lá. Lembre-se, o conhecimento liberta.